Olá, turma de algoritmos de redes de computadores. Bem, continuando aí as nossas atividades agora à distância, né? Na disciplina de algoritmos, o último assunto que a gente conversou, né, foi sobre operadores lógicos, né, valores booleanos e operadores lógicos. Então a gente falou lá sobre os valores booleanos, né, true, false, falamos sobre operações lógicas, né, AND, OR, NOT, e também falamos sobre operadores de comparação numérica, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual, diferente, né? E lá eu mostrei para vocês, né, como utilizar esses operadores e falei que eles serviam de subsídio, dentre outras coisas, para você criar condições lógicas. Então, nesse projeto de hoje, a gente vai ver dois exemplos de uso de condições lógicas. Então, vem aqui. Bem, então aqui eu criei, né, a pasta aqui, chamada algoritmos. Eu vou criar esse projeto aqui dentro. Depois eu vou colocar esse projeto lá naquela pasta compartilhada da gente. E aqui eu vou criar uma nova pasta e eu vou chamar de exemplo condição lógica. Ok? Exemplo condição lógica, criar. Bem, agora eu vou lá no VS Code e vou mandar abrir essa pasta que eu acabei de criar. Aqui. Perfeito. Agora eu vou criar aqui o nosso primeiro exemplo. Exemplo.py. Bem, como um primeiro exemplo, a gente vai implementar aqui o seguinte. Eu até comentei sobre esse exemplo na aula passada. Imagina o seguinte, que eu quero escrever um programa onde o usuário informe a sua idade, e aí o programa ele deve responder se o usuário é maior ou menor de idade, perfeito? Então vocês já falaram para mim como que eu faço isso lá na aula passada. Eles falaram, não, só pegar a idade dele, se a idade for maior ou igual a 18, ele é maior de idade. Se a idade for menor que 18, né, então ele é menor de idade. Então vamos implementar isso aqui. Bem, então aqui primeiramente eu vou criar aquela variável de resposta e vai receber aqui a função input e eu vou mandar a mensagem lá para o usuário, digite a sua idade. Perfeito? Idade é um valor numérico e no caso um valor inteiro, né? Então eu vou criar aqui a variável idade e vou usar a função int para converter a resposta, beleza? Então a gente já viu como é que faz isso, né, várias vezes. Bem, e aí é o seguinte, eu tenho que criar aqui uma condição lógica para verificar se a idade dele, né, se essa idade é maior ou igual a 18 ou menor que 18. E aí é o seguinte, nesse programa, né, nesse primeiro exemplo, a gente já vai ver uma característica muito interessante que a gente usa direto em programas, né, que é controlar o fluxo do programa. Então, os exercícios que a gente implementou, esses exemplos que a gente implementou até então, eles eram exemplos que tinham um único curso, né, um único fluxo, na verdade, de execução. Então, se o seu exemplo lá, né, se o seu programa tinha 10 linhas de código, as 10 linhas eram executadas. Mas nesse caso aqui, eu vou ter que criar um certo controle do fluxo. Por quê? Se o cara for maior de idade, eu tenho que imprimir uma mensagem de acordo. Mas se ele for menor de idade, eu não posso imprimir uma mensagem que fala que ele é maior de idade. Então eu tenho que controlar esse fluxo aqui. Então, primeiramente eu vou criar aqui a minha condição lógica que verifica se ele é maior de idade. Como que eu faço isso? Eu utilizo a palavra reservada if do Python. Traduzindo para português seria algo como se, né? Então, se idade maior ou igual a 18, então essa é a minha condição lógica que verifica, né? Se idade maior ou igual a 18, e aí a condição lógica ela termina com 2 pontos. Quando eu der Enter aqui, vocês vão perceber que ele pulou linha e ficou uma certa tabulação aqui, né? Um certo espaçamento. O que acontece? No Python, esse espaçamento que a gente chama de indentação, ele é obrigatório, tá? Então eu preciso utilizar essa indentação aqui. Essa indentação ela denota que o bloco de código que eu vou ter ali dentro, ele faz parte do if, desse fluxo de execução do programa, tá? O uso da indentação é obrigatório no Python, tá? Se você não colocar essa indentação, vai dar um erro aí. A gente pode testar isso mais para frente, tá? Então aqui, se a idade for maior ou igual a 18, eu vou imprimir aqui, você é maior de idade. Perfeito?
Bem, beleza. Então, no caso do cara ser maior de idade, ele vai mostrar aí essa mensagem. E se ele for menor de idade? Nesse caso aqui, só tem duas possibilidades. Ou ele é maior de idade ou ele é menor de idade. Então aqui, o que eu vou criar aqui? Eu já estou verificando aqui se ele é maior de idade e eu vou colocar se não, né? Ou seja, se essa idade não for maior ou igual a 18, eu vou imprimir que ele é menor de idade. Como que eu faço isso no Python? Eu vou utilizar a palavra reservada else, que traduzindo para o português seria algo como senão, né? Então, se idade for maior ou igual a 18, print, você é maior de idade. Senão, dois pontos. Importante salientar que o else não tem condição lógica, tá? Então, quando você coloca esse else aqui, não tem condição. O else é um contraponto à condição anterior, ou seja, nesse exemplo aqui, o else é um contraponto a essa condição, se a idade for maior ou igual a 18, senão, e aí a gente imprime. Você é menor de idade, ok? Bem, vamos testar isso aqui. Bem, então vou executar esse programa, Python, exemplo 1. Vou digitar aqui primeiramente 21, você é maior de idade. Vou executar de novo, vou colocar aqui 6, você é menor de idade. Perfeito. Então nesse primeiro exemplo eu tenho aqui basicamente duas condições, né? Dois casos possíveis, né? Ou ele é maior de idade ou ele é menor de idade. E quando a gente tem um exemplo que demanda mais condições, né? Então vou esconder esse terminal um pouquinho e vou criar aqui o exemplo2.py. Bem, aqui a gente vai implementar aquele estudo de caso que a gente viu na aula anterior, né? É aquele estudo de caso onde eu devo verificar a situação final do aluno, né? Do estudante. Então qual que é a ideia? Eu vou pedir para ele me informar a nota do primeiro bimestre, a nota do segundo bimestre, e a ideia é o seguinte: se essa nota for maior, se for menor que 4, ele está reprovado direto. Se a nota estiver entre 4, for 4, né, ou menor que 6, se está dentro desse gap, né, quer dizer que ele está de recuperação, não está nem reprovado nem aprovado, está de recuperação. Agora, se a nota for maior ou igual a 6, aí ele está aprovado direto, tá? Então vamos implementar isso aqui. Então, primeiramente, resposta recebe input, digite a nota do primeiro bimestre. Legal? Vou criar agora uma variável nota primeiro bimestre. Ai, professor, que nome enorme de variável, né? Para que tudo isso? Lembra, nomes de variáveis têm que ser inteligíveis, tá? Então qual que é a ideia? Você bate o olho no nome dessa variável e você lê nota primeiro bimestre. O que ela armazena? Nota do primeiro bimestre. Então é bem inteligível, é óbvio, né? Então aqui, a nota, no caso, é um número também, só que não é um número inteiro. A nota pode ter casas decimais, tá? Tirou 3,5, tirou 4,7. Então, vou usar a função float para converter a resposta. Vou repetir o processo aqui, tá? Segundo bimestre, nota segundo bimestre. Bem, então li aqui as duas notas, agora eu vou calcular a média. Então, média recebe, abre parênteses, nota primeiro bimestre mais nota segundo bimestre dividido por 2. Então, é importante salientar aqui que eu tive que isolar essa soma em parênteses, porque lembra lá da ordem de precedência, né, dos operadores matemáticos. Então, como a gente viu na aula, a divisão, né, divisão e multiplicação, elas precedem as somas e subtrações. Então aqui, se eu não colocasse os parênteses, primeiro ele iria calcular a segunda nota dividido por 2, pega o resultado disso para depois somar com a nota do primeiro bimestre e, consequentemente, o meu cálculo da média estaria errado, tá? Então precisei isolar. Bem, agora é o seguinte, baseado aí no que a gente viu no primeiro exemplo, eu vou criar a expressar essas minhas condições lógicas. Então primeiro eu vou tratar lá do caso do aluno reprovado. Então if média menor que 4, e aí é o seguinte, ao invés de imprimir, né, aqui nesse outro exemplo eu usei o print, né, aqui para imprimir diretamente aqui se ele é maior de idade ou se ele é menor de idade. Eu poderia fazer aqui 3 prints também, mas perceba que esse código ele é meio repetitivo, né, de uma certa forma,
Por quê? Basicamente tem que imprimir uma mensagem. Eu não preciso usar o print 3 vezes. Eu posso usar o print só lá no final, e aí dentro da condição lógica eu verifico qual que é a mensagem que tem que ser exibida. Então aqui eu vou criar uma variável chamada mensagem situação, recebe reprovado. Poderia colocar o print direto? Poderia, tá? Então é só uma outra forma de implementar. Agora é o seguinte, a segunda condição, né, é a condição do aluno em recuperação. Eu poderia colocar aqui a condição lógica, né, colocar um else, senão, dois pontos, pula aqui e colocar if, média, papapá. Só que é o seguinte, quando você tem esse caso aqui, né, em que você tem um else que já é seguido de um if, o Python tem uma forma mais sucinta de você expressar isso, que é utilizar a palavra reservada elif. O que é o elif? É como se fosse a abreviação de else if, tá? E aí o elif, ele admite, né, uma condição lógica logo à frente. Ele espera, na verdade, que você digite uma condição lógica aqui na frente, diferentemente do else, que não recebe condição lógica. Então aqui eu vou colocar o segundo caso, elif, média, maior ou igual a 4, end, média, menor que 6. Então esse é o caso do aluno em recuperação. Então mensagem, situação, recebe recuperação. Beleza. Agora, vamos terminar. Então, só faltou um caso. Eu poderia chegar aqui e colocar elif, média, maior ou igual a 6. Mensagem, situação, aprovado. E beleza. Tá errado esse código? Não tá. Mas vamos parar para pensar no seguinte, né? Nesse problema, eu tenho 3 casos, né? Ou o aluno está aprovado, ou ele está de recuperação, ou ele está reprovado. Como não existe a possibilidade de um aluno estar em 2 casos diferentes, ou seja, ele está aprovado, mas ele também está reprovado, ou ele está aprovado, mas também está de recuperação, está de recuperação, mas está reprovado, isso não existe. Ele só pode estar numa situação ali simultaneamente. Então a gente diz que esses 3 casos eles são mutuamente exclusivos, tá? Ou seja, quando um ocorre, o outro não ocorre. Além disso, nesse problema, eu tenho também que ele só tem esses 3 casos, não existe um quarto caso. Ele não está de recuperação, ele não está de reprovado e também não está aprovado. Não, ele tem que estar em um, então só existem esses 3 casos. Então, como eles são mutuamente exclusivos e ele não só tem esses 3 casos, quer dizer que se eu parar para pensar, se ele não foi reprovado, se ele não está de recuperação, então ele só pode estar aprovado. Então não preciso dessa condição. É só colocar um else aqui. Ou seja, se não entrou nessa condição, se não entrou nessa, quer dizer que só pode ser essa daqui, tá? Então eu não preciso colocar a condição. Então aqui eu vou aqui diretamente colocar um print, mensagem, situação. Então eu vou executar esse cara aqui, deixa eu abrir aqui o terminal, vou digitar Python exemplo 2.py e aí eu vou simular primeiramente o caso do aluno reprovado. Então eu vou colocar aqui primeiro bimestre 2, segundo 3,5, reprovado. Legal. Vamos testar agora o aluno em recuperação. Então, de novo, agora aqui eu vou colocar 4,5 na primeira e 5 na segunda. Recuperação, perfeito. E agora testar o caso do aluno aprovado. Então aqui, nota da primeira 8, nota da segunda 9, aprovado. Perfeito. Bem, como eu tinha falado anteriormente, eu falei, né, que dentro do bloco, né, do if, do elif, do else, eu tenho que respeitar a indentação, ou seja, eu tenho aqui essa tabulação, né? Eu apertei a tecla Tab, na verdade eu nem precisei, né? Quando eu dei Enter aqui, o próprio VS Code já me trouxe ele para cá. O que acontece se eu tirar essa indentação? Então, por exemplo, eu vou fazer isso aqui, já perceba que ficou meio vermelho aqui, né? Já é um sinal de que algo não está certo. Se eu tentar executar, tá lá, ó, expected an indented block, ou seja, esperava um bloco indentado, tá? Então aqui, se eu volto à indentação, tudo fica tranquilo e o programa executa, tá? Bem, então por hoje é isso, tá? E aí é o seguinte, lá na apostila, lá na seção 10, vocês têm lá todo esse assunto que eu tô falando aqui, né? Então a seção 10 controlando o fluxo do programa, lá na minha apostila. Então eu peço para vocês
é obrigatório, tá? Leia essa sessão inteira. Ela vai estar explicando tudo o que eu falei aqui de uma forma ainda mais detalhada, tá? Então ela tem aí o exemplo da idade lá, aquele mesmo exemplo da maioridade, e tem um outro exemplo lá, e lá ele explica, né, passo a passo, e tem um exemplo um pouquinho maior também. Então leia toda essa sessão, vai ser extremamente importante que você leia isso. E lá no final, a gente tem aqui 4 exercícios. Eu preciso que vocês façam esses exercícios. Eu vou deixar lá no Moodle, inclusive, um pouco, vou falar sobre isso, pedindo que vocês façam, resolvam esses exercícios, tá? Um destaque aqui para o último exercício, tá? Que é basicamente aquele exercício do empréstimo que a gente fez em sala, só que ele tem uma variação, né? Aqui você lê do usuário também qual que é o tipo de cliente. E cada tipo de cliente ele tem uma taxa de juros diferente, tá vendo? Então eu tenho 3 tipos de clientes e cada tipo de cliente tem uma taxa de juros diferenciada. Então isso vai impactar lá no cálculo, né? Do valor da parcela, lá da prestação, perfeito? Então, por hoje é isso, tá? Eu peço que vocês vejam esse vídeo com calma, pausa, dá uma olhada, vai executando, vai programando ali paralelamente, entendeu? Volta e qualquer dúvida entra em contato comigo lá no grupo da turma, manda e-mail, mas não deixa passar, perfeito? Entra em contato, tem dúvida, toda dúvida é válida, não existe dúvida boba ou dúvida ruim, né? Pode tirar a dúvida que você quiser, beleza? Então por hoje é isso, até a próxima semana, falou!